É importante sempre interpretar o comando, o tema da redação com muita atenção. Eu destacaria na nossa proposta de hoje um recorte temático. Nós não estamos falando dos transtornos alimentares em geral. A gente tem um público específico, que são os jovens brasileiros. Então, é necessário que ao longo de toda a redação se abordem argumentos específicos para essa faixa etária. Então, cuidado para não discutir transtornos alimentares no geral. É necessário, em pontos específicos da redação, discutir como os jovens e por que os jovens são os mais afetados. A partir da presença do plural em transtornos alimentares, seria interessante que se abordasse mais de um. Então, é interessante, por exemplo, discutir a anorexia, a bulimia, a ortorexia, que são algumas opções de transtornos alimentares. Aí a gente já pode dar uma olhada na nossa coletânea. Vamos lá para o texto 1 da coletânea. Obviamente, temos que ler todos os textos de toda a coletânea, mas eu destacaria no texto 1 o trecho que diz: o impacto social no padrão alimentar e no desenvolvimento de transtornos alimentares tem sido estudado mais frequentemente, avaliando-se os costumes familiares e as informações veiculadas pelos meios de comunicação de massa. Ou seja, são apontados como responsáveis, como fatores no desenvolvimento dos hábitos alimentares e a sua distorção, os transtornos alimentares, destaca-se família e mídia. Eles tanto podem ser apontados como causa do problema, mas podem ser apontados também como responsáveis, como agentes na proposta de intervenção. Em seguida, texto 2 já começa com uma problematização muito interessante para a gente. Se já existe um estigma considerável a respeito de distúrbios mentais mais conhecidos, ele chega a ser muito maior em torno de transtornos alimentares. Ou seja, esses estigmas, essa carga pejorativa em cima desse tema, mostram para a gente a necessidade de se discutir mais sobre o assunto, como uma forma de reduzir esse impacto, reduzir o preconceito e facilitar que as vítimas procurem ajuda. Então, no final das contas, os transtornos psiquiátricos, os distúrbios mentais, especialmente os transtornos alimentares, serem alvo de preconceito, reduz a chance das vítimas procurarem ajuda. Eu também mostraria como um tópico importante no texto 2, a definição como transtorno alimentar, termo psiquiátrico usado para descrever padrões comportamentais em relação à alimentação que podem trazer prejuízos graves para a saúde dos portadores. Por fim, é muito interessante que se destaquem quais são os públicos em que eles são mais frequentes. Transtornos alimentares podem afetar crianças, adolescentes e adultos e, embora haja prevalência de jovens mulheres entre as portadoras diagnosticadas, cresce o número de homens que também são diagnosticados com transtornos alimentares. Ou seja, pode-se discutir os transtornos alimentares sob um viés etário, porque são predominantes entre os jovens, a questão da formação corporal, a importância da pressão do grupo, a maior vulnerabilidade à influência da mídia, mas também as questões de gênero, porque as mulheres historicamente são as mais afetadas pelos transtornos alimentares e o que mudou na nossa sociedade que faz com que homens também sejam afetados. Pode-se discutir, por exemplo, o quanto a imposição de um padrão estético frequentemente inatingível atinge também os homens, como nos últimos tempos tem toda uma mídia ligada à alimentação saudável e à prática esportiva, e como a distorção dessa padronização conduz aos transtornos alimentares. Seguindo para o texto número 3, eu destacaria o último parágrafo do texto número 3. O último parágrafo diz assim: o surgimento e a manutenção dos transtornos alimentares podem ser influenciados pelo padrão de beleza da sociedade atual, pelas mensagens e valores passados pela mídia. Então, essa tentativa de padronização do comportamento e da estética se encaixa, por exemplo, na noção de sociedade do desempenho. Além disso, a gente tem as mensagens e os valores passados pela mídia. A sociedade do espetáculo, a mídia, esse quarto poder, também é responsável pela padronização dos corpos, pela influência dos pares. E aí é importante lembrar o quanto os jovens são suscetíveis à pressão dos pares, à pressão do grupo, e pelas emoções que, quando não administradas corretamente,
agravam e predispõem ao quadro. Sendo a juventude e a adolescência uma fase de transição, uma fase de inseguranças, isso pode se manifestar por meio dos transtornos alimentares. A tentativa de se encaixar num padrão tão comum na adolescência favorece o desenvolvimento dessas disfunções, dessas síndromes. Por último, texto número 4, uma campanha governamental. Se a gente observar, no pezinho da imagem, tem a menção ao fato de ser um texto produzido pelo Ministério da Saúde. Ou seja, o Ministério da Saúde pode ser um dos agentes da proposta de intervenção. É uma campanha que problematiza os transtornos alimentares, a partir do momento em que se fala da mortalidade de indivíduos que têm anorexia, que é um dos principais transtornos alimentares. A partir da leitura dessa coletânea, a gente observa que é um texto que favorece a discussão das causas dos transtornos alimentares, a questão da pressão típica da adolescência e da juventude e como esses transtornos podem ser um mecanismo de compensação, de lidar com todos esses problemas, o papel da mídia e a padronização dos corpos, a defesa de um padrão de beleza frequentemente inatingível, a pressão do grupo e a necessidade de se adaptar, de se incluir do jovem. A partir da discussão dessas causas, a gente pode chegar às consequências, a questão de uma maior fragilidade corporal, o adoecimento e, eventualmente, como mencionado pelo texto 4, a morte. Com essa discussão, as propostas de intervenção mais fáceis de serem feitas seriam aquelas que passariam pela discussão com os jovens, por exemplo, na escola, sobre os padrões de beleza, o fato deles serem frequentemente inatingíveis e os principais sinais dos transtornos alimentares. É necessário também esclarecer a sociedade e os pais sobre os sinais dessas doenças, haja vista que um dos textos da coletânea, o texto 2, menciona o preconceito da sociedade em relação a essas doenças. Então, a necessidade de se desconstruírem esses mitos, esses tabus, essas resistências. Por fim, é muito interessante também a necessidade de certa maneira, orientar a mídia na abordagem desses padrões. Um exemplo recente foi a Semana de Moda de Milão, que estabeleceu um índice de massa corporal mínimo para os modelos desfilarem. Poderíamos fazer isso no Brasil também. Pessoal, acima de tudo, neste tema, é necessário apontar a importância de um apoio psicológico e social às vítimas dos transtornos alimentares. Não apenas a prevenção, mas também a tentativa de cura desses indivíduos.